Então vamos lá. Agora é a parte um pouco complexa, mas é a principal, tá? Que é o módulo que faz o fechamento do mês. Nós vamos lembrar que todos os exames vão ser lançados. Essa empresa tem uma tabela de preços padrão ou particular dela, tá? Ela pode ter um contrato ou não. Se tiver um valor fixo mensal, alguma taxa fixa mensal vai ser lançada no contrato. Se não houver, não tem problema, basta existir a tabela padrão e, com base em todos os exames realizados, o sistema fazer o fechamento. Tá ok? Então, controle de exames lançados é a opção no menu ao lado esquerdo que iremos utilizar para o fechamento do mês. Tudo bem? Eu já deixei um ASO registrado no mês de novembro de uma empresa, então a parte de lançar ASOs é um outro vídeo, vocês vejam lá depois, tá? Eu já lancei um ASO em novembro, então eu vou simplesmente achar a empresa aqui, definir o período que eu quero fechar o mês, tá? Vou conferir se tem algum contrato. Essa empresa não deve ter contrato, porque depois eu quero simular isso junto com vocês, tá ok? Dados do contrato e simplesmente clicar em visualizar. Eu gerei nessa outra tela e esse é o nosso relatório do financeiro. Traz os dados aqui, o período, traz qual é o ASO, né, o exame realizado do gesseiro, a data que ele realizou, o periódico, os complementares, tá? Então, a data que foi feito, o valor unitário, o valor total. Como essa empresa não tem taxa nenhuma, então só está cobrando exames complementares aqui e o total da fatura é essa, tá certo? Então, eu vou voltando aqui, vamos explicar um pouco mais. Como que isso aconteceu? Tem um ASO gerado, módulo de ASO e resultados de exames. Vocês vão conferir isso lá. Se o ASO está lançado e os exames estão lançados lá naquele módulo, como ele trouxe esse valor? Existe uma tabela de preço padrão na minha clínica. Tá? Um exemplo, tá certo? Então, existe uma tabela padrão. Então, ele já calculou com base na tabela padrão. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou simular aqui agora é justamente mudar esse primeiro requisito. Ao invés de usar a tabela padrão, nós vamos imaginar aquela situação que eu expliquei no vídeo anterior, que essa empresa tem um valor negociado que não é igual ao das demais. Vamos fazer uma simulação aqui rapidinho. Então, essa aqui é a empresa, Davi Soares da Silva. Eu vou na tabela de valores e agora eu vou cadastrar uma tabela para essa empresa, tá? Vou cadastrar uma tabela para essa empresa. Então, eu tenho que localizar a empresa aqui, tá certo? Tenho que informar onde que foi feito o exame, foi na Clínica Brasil Central. Tenho que informar o exame. Então, nesse caso, eu vou colocar um valor diferente. Então, vamos lá, o exame clínico nessa fatura está 28. Então, faz de conta que nós negociamos o exame clínico com o cliente por 32, tá? Valor laboratório é o custo do exame. Lá naquele relatório que eu falei sobre totais de exames realizados, tá? Esse relatório nos traz, deixa eu achar ele aqui, totais de exames complementares realizados. Esse relatório aqui, ele depende dessa informação para fazer o cálculo se você está tendo lucro ou prejuízo, tá bom? Eu vou deixar zerado aqui e vou clicar em gravar. Qual é o próximo exame? É o espirometria.
A espirometria estava 36, eu vou colocar a espirometria então. Espirometria, vejam só, escolho aqui, informo o valor, vou falar que a espirometria me custa R$15. E vou falar que nós vamos fazer ela por 35, já que ela estava 36, não, vamos aumentar esse preço aqui. Vamos por R$40 a espirometria, tá bom? E vou gravar. Qual que é o próximo exame? Radiografia de tórax. Então nós vamos aqui. Radiografia de tórax, vamos falar que eu pago 25 e que eu cobro da empresa R$ 46,90. Então, deu para entender como cadastra uma tabela de preço específica da empresa? Eu tenho que informar a clínica e eu tenho que informar o exame. E se é uma tabela de preço da empresa, não é padrão, eu tenho que colocar o nome da empresa aqui. Ok? Então, lembrem sempre o seguinte: tabela padrão, esse campo fica em branco. Tabela específica da empresa, esse campo vem preenchido. Tudo bem? Então, agora eu tendo essas tabelas cadastradas para a empresa, se eu atualizar esse relatório aqui, ele vai me atualizar os valores também. Vamos ver? Vou recarregar essa página e ele deve atualizar os valores. Vejam só. Então agora, como ele achou uma tabela específica para a empresa, ele não considerou mais a tabela padrão. Tudo bem? Então, cadastro de tabela de valores. Nessa simulação, nós vimos como fazer. E aí eu vou narrar aqui mais uma vez o básico, tá? Nome da tabela sempre escolhe com nota. Temos a opção sem nota, mas pouco está sendo utilizado, porque o sistema é meio antigo, ainda tinha gente que trabalhava sem nota, tá? Se é uma tabela padrão, esses campos aqui ficam em branco. Mas esses aqui são obrigatórios. O laboratório onde vai realizar o exame. Ah, mas o exame clínico eu faço aqui dentro mesmo da minha clínica. Então você cadastra a sua clínica como se fosse um laboratório. Tá ok? Tem lá um vídeo falando sobre cadastro de laboratórios, clínicas e laboratórios. E lá eu também explico que essa informação ela é utilizada aqui na tabela de valores. Então, o laboratório nada mais é do que o local onde o funcionário vai realizar o exame. Se for dentro da própria clínica, vamos cadastrar a clínica como um laboratório, porque eu preciso vincular o exame que vai ser feito a um laboratório específico, para depois informar quanto esse laboratório me cobra e quanto eu vou cobrar do cliente, tudo bem? Então, se for tabela padrão, esses campos em branco. Se for tabela específica, nós vamos colocar aqui, buscar a empresa no cadastro, antes de preencher os demais campos que também são obrigatórios. Essa busca pode ser também pelo CNPJ, tá ok? Isso para facilitar um pouco aí, em alguns casos, para encontrar a empresa. Tudo bem? Bom, nessa tela nós temos a opção aqui de ver tabelas da empresa. Logo, eu tenho que estar com esses campos aqui preenchidos. Eu tenho que encontrar a empresa para clicar em ver tabelas da empresa. Ele me mostra aqui, tá? Então, ver as tabelas padrão, eu preencho aqui, informo qual é o ano que eu quero ver, não preencho o campo empresa e clico ver tabelas da empresa. Olha lá, da tabela padrão tem tudo isso daqui. Tranquilo? Ah, eu quero ver só a tabela de uma clínica específica. Esses campos são obrigatórios. Eu pego a clínica aqui, ver tabelas, tá? Então, mostrou só as tabelas de valores da clínica. Observem, clínica,
empresa em branco é tabela padrão, empresa preenchida é tabela específica. Tá ok? Eu sugiro que vocês façam simulações, tá? Experimente gravar uma tabela, não apareceu, não deu certo, veja o vídeo de novo, tá? Porque às vezes aparece um suporte aqui e na verdade não seguiram o passo a passo que eu mostrei aqui no vídeo que vocês viram que funciona, tá bom? Então nessa parte desse treinamento a gente acabou aprendendo também como utilizar essa tela que é uma opção do menu ao lado esquerdo do financeiro, tabela de exames, tá certo? Bom, nós vimos então que se a tabela for específica, ele altera o valor, tá? Ele vai seguir. Logo, né, reafirmando aqui que se não tem um valor diferente do padrão, eu não preciso cadastrar uma tabela para cada empresa. Depois nós vamos ver um recurso interessante que é copiar tabela de valores de uma empresa para outra. Essa também é uma opção que tem aqui no menu, tá? E é bem simples de usar. Mas antes disso, voltando aqui para essa tela principal, vejam só o que eu vou simular agora. Agora eu vou entrar naquele critério de cadastrar um contrato para essa empresa, porque ela tem uma regra de um valor, uma taxa fixa. Vamos simular algumas taxas aí. Vou colocar uma taxa para PCMSO, para PGR, vou colocar uma taxa de E-Social, tá? Então vejam só. Eu poderia sim preencher esse valor aqui, tá? Então, de repente você quer cobrar uma taxa referente a PGR, mas não vai ser todos os meses, você pode preencher direto aqui, tá? Você pode preencher direto aqui depois de clicar em dados do contrato. Mas aí lembrando, mês que vem ele não vai saber que tem que cobrar isso daqui. Tá? Eu tenho esses campos, postagem, por exemplo, é uma credenciada, eu preciso cobrar R$ 27,90 referente à postagem. Eu posso preencher direto aqui, porque a postagem é um valor aleatório, certo? Bom, diante disso, então, antes de gerar o relatório, eu vou preencher alguns campos manualmente para vocês verem, tá? E eu volto nessa explicação. Então, vejam só, eu vou clicar dados do contrato, olha, não trouxe nada, então não tem contrato. E eu vou cadastrar o contrato dessa empresa, que é a empresa do Davi Soares. Como cadastra? Botão novo, encontra a empresa, tá? Clica no botãozinho verde, localizei a empresa e começa a preencher. Então, vamos lá. Quais são os tipos de regras que eu tenho? Valor de coordenação, então seriam aqueles casos em que você cobra um valor X por funcionário ativo. É comum algumas clínicas terem contratos com esse formato. Cobra um valor abaixo ali, um valor de custo referente a exames complementares e cobra uma taxa mensal multiplicada pela quantidade de funcionários, tá? Nesse nosso exemplo aqui, eu vou deixar 0, porque eu só tenho um funcionário. Mas eu poderia pôr 5,50 e informar para ele quantos funcionários que tinha até o início do contrato, ou com base em quantos funcionários que foi definido o valor per capita, tá? E eu posso inclusive falar para ele, olha, se passar de 10, vamos voltar naquele exemplo aqui, 5,50 até 10 colaboradores. Se passar de 10, eu quero cobrar 2,80 a mais mensal. Então, a empresa que tiver uma sazonalidade, né, ou melhor, um turnover maior, né, uma troca de funcionários, ela pode realmente usar esses parâmetros aqui. E aí eu tenho outras regras que foram criadas aí pensando em um cliente, e ficou aqui que pode ser útil para mais algum. Às vezes, a clínica inclui embute nesse valor o valor do ASO.
embora acontece de funcionário fazer mais de um ano, tá? Fez um exame de retorno, fez um exame de mudança de função e tudo mais, então acabaria ficando um prejuízo caso esse valor tenha sido calculado com base no número de exames no ano. Então tem essa opção aqui, paga segundo aso. Incluso exames, se marcar essa opção, nós temos que cadastrar uma tabela de valores com valor zero para ela não somar valor ali no total, tá bom? Cobrar quando repetir, eu quero cobrar um valor, já que está embutido aqui o custo do exame, incluso os exames, eu quero cobrar só se ele fizer 2. Eu tenho a opção aqui de colocar uma taxa fixa de correio também, tá? Pode acontecer. Então eu vou colocar 0 aqui, vou zerar tudo aqui, tá bom? E aí não vou marcar nada, porque o meu formato de contrato é o mais comum existente aí nas clínicas, tá? Que é um valor fixo, de repente, de segurança do trabalho, que pode envolver visitas técnicas. Medicina, não vou cobrar nenhuma taxa. Valor fixo de e-social, isso sim é muito comum, tá? Pode ser um valor fixo ou pode ser um valor per capita. Eu posso cobrar, de repente, R$60 fixo, como eu posso cobrar, de repente, um valor per capita de R$3,90, de R$3 por funcionário. Nesse caso, ele vai considerar também a quantidade de funcionários ativos, tá? Essa manutenção de demitir a pessoa para não fazer uma cobrança errada, ela dá um pouco de trabalho, mas é necessário, porque ele vai considerar ativo. Observação, se o funcionário fizer o demissional aí com vocês, o sistema demite ele sozinho. Mas, se a empresa usar o admissional para demitir, ou o periódico feito recentemente para demitir, essa cobrança vai considerar esse funcionário, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma taxa fixa de R$60 de e-social, uma taxa fixa de valor de segurança do trabalho. Aí aqui eu venho com os vencimentos, só para ilustrar, tá? Aqui ainda está PPRA, precisamos mudar para PGR. E pronto, eu posso colocar aqui algum texto que venha a ser interessante para ser apresentado aqui na fatura. As regras do contrato, ele traz aquele texto para cá, tá? Então vamos fazer uma coisa aqui, ó. Negociado o valor de segurança do trabalho, onde serão realizadas visitas técnicas quinzenais, ponto, tá? Então aqui alguma informação da proposta pode ser incluso aqui. Não tem segredo o cadastro de contratos. Se vocês tiverem alguma regra, se tiverem dúvida de como parametrizar essa parte, nosso pessoal do suporte vai dar toda a orientação. E, de qualquer forma, o principal ou básico são essas taxas, o mais comum, tá? São essas taxas fixas, que isso facilita muito a vida da gente se já tiver tudo gravadinho no sistema, tá bom? Como que eu sei se a empresa tem um contrato? Eu ponho a empresa aqui e clico localizar contrato. Olha lá, mostrou o contrato que eu acabei de gravar. Tem a opção de excluir. Eu quero pôr aqui. Fazer uma alteração. Aí eu vou atualizar. Tá bom? Então nós temos um contato cadastrado. Muito simples esse cadastro. Tá? Localizar é só achar a empresa e clicar em localizar contrato. E agora nós temos aqui nessa tela informações que serão preenchidas com base naquele contrato. Vamos ver? Dados do contrato. Olha lá, eu cliquei agora, ele me trouxe que vai ser cobrado de segurança do trabalho R$250, que vai ser cobrado de e-social um valor fixo tal. Eu quero cobrar a postagem, então faz de conta que fomos no correio e aí a postagem ficou em R$28,90,
tá? Esse vídeo ficou um pouquinho maior, vamos finalizar ele aqui visualizando essas informações sendo apresentadas aqui na tela e também totalizando a nossa fatura. Então tá aqui, os exames complementares são esses, só tem um funcionário, a taxa do E-Social está aqui, R$60, e a parte de valor de postagem está aqui, R$28,90, tá certo? A soma desse R$28,90 mais os R$60 de E-Social, mais os 250, mais os R$118,90, precisa necessariamente dar o valor total apresentado aqui embaixo, tá ok? Eu comentei aquela hora sobre a regra de contato que é apresentada aqui, e esse é o relatório do fechamento do mês. Gerando uma visualização aqui para vocês verem, ele é bem bonitinho assim, aliás, tá? Aqui tem uma particularidade, algumas telas, se isso aqui não estiver marcado ao gráfico do segundo plano, ele fica um pouquinho feio, mas economiza tinta, ele fica preto e branco. E se colocar aqui, quiser mandar mais bonitinho, tiver uma boa impressora colorida, é só marcar essa opção aqui. Outra coisa é o tamanho, né? De repente você pode diminuir aqui na escala, você diminuir o tamanho que você quer do seu relatório, ou levar ele no formato paisagem, né? E assim por diante, tá bom? Paisagem, retrato, e aí só clicar em imprimir, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Nós conseguimos ver uma boa parte da parametrização, tabelas de valores e cadastro de contratos. E nós temos mais algumas coisas para ver aqui, são simples, mas eu vou dividir, vou colocar esse vídeo separado e um pouco menor também, ok? Nos vemos então no próximo vídeo.